Olá pessoal, meu nome é Henrique Souza e hoje eu vou tentar explicar para vocês um pouco dos joins. Existem vários joins, tá? Existe o inner join. A palavra inner no SQL é opcional. Então, implicitamente, se você colocar a palavra join numa consulta SQL, implicitamente o SQL vai colocar essa palavra para você na otimização de query. Temos também o left, o right join, o full join e o cross join. Eu vou explicar passo a passo o que cada um deles faz e tentar deixar de forma bastante visual para que vocês não tenham dúvidas durante o desenvolvimento dessa aula. Bem, primeiramente, vocês precisam entender o que é a tabela da esquerda e o que é a tabela da direita. Tá? Então aqui temos um exemplo simples, desenhado aqui mesmo na apresentação, e onde a tabela cliente representa a tabela da esquerda. E a tabela direita, ela é representada pela tabela de endereço, com relacionamento para a tabela de cliente, sendo que o ID do cliente ele pode ter um valor nulo. No banco de dados aqui, nós temos essas tabelas que eu acabei de mostrar. Elas foram criadas e depois eu até disponibilizo para vocês o código-fonte para que vocês possam praticar. Então nós temos aqui a tabela de cliente, a tabela de endereço e uma tabela de liga que será utilizada depois para que nós possamos entender melhor um funcionamento real do cross-join. O primeiro exemplo a ser mostrado será o inner join. Tá. O papel do inner join é filtrar através do relacionamento o que tem as duas tabelas em comum. Então ele vai eliminar tudo que não for relacionado. Por exemplo, nós temos aqui o cliente João. E o João, ele tem um endereço, que é identificado pelo ID do cliente dele. Então, ID1, ID do cliente 1, na tabela da direita, que seria a tabela de endereço. O João tem o endereço dele, então aqui a rua do João. E, nesse exemplo, nós podemos ver que mais uma pessoa apenas tem endereço, que é a Maria. Nós temos aqui a Maria, que é relacionada pelo ID, e a Maria tem o endereço dela. Nós temos também um endereço aqui, que não pertence a nenhum cliente. Ela poderia pertencer, por exemplo, a um fornecedor. Nós poderíamos ter um cadastro somente de endereço, não necessariamente relacionados a cliente, mas a toda a nossa base de dados. O resultado de um inner join será o filtro desses caras. Então, quem ficou? Ficou o João, que tem um endereço, e ficou a Maria, que também tem um endereço. Quem não tem endereço foi eliminado da tabela da direita e também da tabela da esquerda. Logo ficaram somente dois registros. Na prática, no SQL, nós temos aqui a classe de inner join. Então nós temos aqui o cliente e temos também o endereço. Na prática vai retornar exatamente o que estava na tela, porque ele filtrou somente quem tem algo em comum. Com isso, nós eliminamos os registros desnecessários. O inner join, como eu disse, ele é desnecessário, ele é opcional. Então, nós não precisamos dele aqui, que surgirá o mesmo efeito anterior. Nós temos também uma outra forma de fazer inner join, que é a forma ANSI, e bem antiga, que nós fazíamos assim. Não usávamos a palavra join, separávamos somente por vírgula, tá? E a cláusula não era o on,
era o where, tá? E a frase ficava igual. Logo, surge o mesmo efeito. Com isso, nós temos várias formas de fazer o join. O join sim, o inner join, e separados por vírgula. Pode ver que o resultado será o mesmo nas três consultas. Então, temos duas linhas em cada consulta. Então, tá aí, pessoal. Conhecemos agora o join, que é o inner join. E agora eu vou tentar explicar um pouco para vocês do que é o left join. Bem, para entender o left join, é importantíssimo você saber qual é a tabela que você está usando, né? Qual é a tabela da esquerda e qual é a tabela da direita. Então, só assim você conseguirá trabalhar legal com join. Então, saiba sempre quem é a sua tabela da esquerda, quem é a sua tabela da direita. Tabela da esquerda, o cliente. Tabela da direita, o endereço. Tá? Se nós fizermos um left join de cliente com endereço, o que vai acontecer? A tabela da esquerda, todos os registros dela serão colocados como resultado. Né? Logo, nós temos 5 registros sempre. Então, temos de 1 a 5. E a tabela da direita, somente o que tiver relacionado com a esquerda será preenchido com o valor que está na tabela. O que não tiver, não será eliminado linha, mas será preenchido com valores nulos, né? Que retornará mais ou menos assim retornará assim numa query para você. Mas na verdade ele é nulo, ele é em branco, ele não tem valor nenhum. Então tanto faz colocar o nulo aqui ou não. Você simplesmente sabe que não tem resultado para aquele relacionamento. O exemplo prático de um left join será a tabela da esquerda, cliente. Tá? Então a tabela da esquerda é o que vem primeiro. Então, esquerda from, esse é o cara da esquerda, e da direita é quem está no join. Então, quem estiver no join é a tabela da direita. Com isso, aquele resultado foi alcançado, que são os 5 da esquerda mais o que tiver relacionado. Tiver relacionamento. Bem, agora que vocês já sabem o que é o left join, eu vou tentar explicar um pouco do que é o right join. Tá? Então, o left join leva em consideração da esquerda para a direita. E o right join da direita para a esquerda. Tá? Então, quem tem relevância, no caso, seria quem está na direita para a esquerda. No right join, por exemplo, como é que ficaria o right join? Nós temos aqui a tabela relevante é a da direita. Então, logo nós temos esse cara aqui. Tabela na direita com 3 registros, sendo que um deles não pertencem à tabela da esquerda, a nenhum cliente. Quem que ele leva em consideração? Os 3 registros da direita primeiro, vai preencher quem tiver relacionamento e vai eliminar quem não tiver e preencher com branco. Então nós temos menos registros na direita, então logo nós vamos ter somente 3 resultados totais com os relacionamentos. Já dando um exemplo prático e rápido, vamos trocar aqui left para right join, e o resultado será aqui. Então na direita nós temos os 3 endereços, o que vier relacionado retornará com cliente e o que não tiver cliente retornará com nulo. Tá, nós temos outro exemplo que é o seguinte. Esse aqui é aquele que nós já vimos. Eu inverti quem é a tabela da esquerda. Tá? Então, a tabela da esquerda agora é o endereço. E a tabela da direita é o cliente. Tá? O que vai acontecer? Como eu inverti, o cara agora é o da direita. Logo, o resultado que será retornado
será exatamente o left join, só quando o cliente era a tabela da esquerda. Então, nós retornamos 5 clientes e 5 endereços. Aquele que não tem cliente foi excluído, ele não é mais levado em consideração. E os que têm foram colocados, foram preenchidos, e o que não veio como nulo. Exatamente ao left join, quando o cliente era da esquerda, surgiu o mesmo resultado. O que mudou? A ordem, quando colocado com asterisco. Porém, a ordem é lógica, então você pode definir a ordem da coluna de acordo com o que você quiser. Então, left join, right join, é só tomar cuidado com a tabela que está na esquerda e com a tabela que está na direita. Tirando isso, os resultados serão simples. Então, agora vou explicar para vocês o full join. O que full join faz? Full join, ele vai pegar tudo que estava na esquerda e tudo que estava na direita, relacionar o que tiver relacionamento e preencher com nulo aqueles que não tiver. O full join, na verdade, ele é uma mistura, tá? Entre o left e o right. Ele faz os dois ao mesmo tempo. Com isso, qual é o resultado? João fica com endereço, Maria fica com endereço. O que não tem endereço fica preenchido com nulo. E o próprio endereço, que aqui também não está relacionado com nenhum cliente, ele aparece no resultado, mas ele não está relacionado com o cliente. Porém, os registros dele também aparecerão. Então, todos os registros que tiverem relacionamento aparecerão. E os que não tiverem, também. Então, tudo aparecerá aqui, nesse resultado. Um exemplo aqui de full. Nós temos aqui 2 exemplos. Um com o cliente na esquerda e um com o endereço na esquerda. O que mudou dos dois resultados? A ordem. Somente a ordem das colunas e dos registros. O SQL, por default, ele leva em consideração, para ordenar, os índices. Como é que ele ordena por índice? Primeiro, o índice, que sempre será o fator da ordenação, será a primary key. Ela é clusterizada, então logo o SQL leva primeiro em consideração esse cara. Por isso, o que aconteceu? A primary key da tabela da esquerda, no segundo result set, ele foi levado em consideração para ordenação. No primeiro, o cliente era a tabela da esquerda, logo a primary key dele foi levada em consideração. Então é isso. O que vai mudar somente a ordem, mas o número de linhas será o mesmo, e o resultado das colunas também. E por último e mais legal é o cross join, tá? O cross join, ele faz um cruzamento entre todos contra todos. Então, eu tenho um registro e ele vai cruzar esse registro com todos os outros. Um exemplo. João. Nós tínhamos dois endereços, né? Agora são 3, mas não coloquei aqui. O João vai ter 2 endereços, o José terá 2 endereços, o Ricardo terá 2, Maria terá 2 e o Joaquim terá 2. Mesmo que eles não possuam relacionamento. O cross-join não leva em conta nenhuma chave para fazer esse cruzamento. Logo, não importa se